Uma semana antes do meu casamento, com tudo já pronto, algo dentro de mim dizia que eu estava cometendo um erro. Minha amiga riu quando falei em procurar uma cartomante, mas eu fui. A casa era simples, o silêncio estranho e o olhar dela parecia saber demais. Quando segurou minha mão, um vaso caiu no chão atrás de mim. O som ecoou, e naquele instante, tudo começou a fazer sentido. Boas-vindas ao canal Recanto das Histórias. Convidamos você a assistir ao vídeo com nossa nova história. Mas antes, por favor, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Ana contemplava pensativa as fotos do aniversário de 70 anos do avô de Diego e Lara. Lara era amiga de infância. Elas se conheciam, ao que parecia, a vida toda. Moraram por muito tempo no mesmo prédio. Pelo menos Ana não se lembrava de si mesma antes de começar a ser amiga de Lara. Diego era primo de Lara e noivo de Ana. A própria Ana não entendia como tudo havia acontecido tão rapidamente. Ainda estava atordoada. E aquele aniversário do avô? Uma festa em família. Na celebração, Ana foi apresentada a todos como noiva de Diego. Ele irradiava alegria e orgulho, demonstrando a todo momento o quanto era feliz e apaixonado por Ana. Uma atuação que seus parentes esperavam dele. E Ana não tinha outra escolha senão entrar no jogo. Ela também sorria, embora com esforço. Na verdade, Ana se sentia completamente fora do lugar naquela festa. Estava constrangida, desconfortável e inquieta. A comida não descia, e as tias de Diego e Lara, sentadas de ambos os lados, não paravam de aconselhar a jovem noiva do parente a comer bem para ficar saudável e bonita. Caso contrário, o marido iria correr atrás de outras mulheres com mais curvas. A magrinha Ana ficava envergonhada. Diego, em vez de tomar o partido da noiva e defendê-la, gargalhava alto, como se não tivesse ouvido nada mais engraçado na vida. Enfim, quando a noite terminou, Ana suspirou aliviada. Diego sugeriu ainda passear pela cidade, mas Ana recusou. Queria ir para casa. Ele a levou até a entrada do prédio, deu-lhe um beijo de despedida e foi embora. Ana sabia que Diego já estava sendo esperado pelos amigos. Ela ouviu quando, após a recusa dela, ele conversou com eles por telefone. O rapaz tinha uma noite animada pela frente. Sauna, karaokê. E Ana ficou em casa, sozinha, no escuro, no silêncio. A mãe estava atrasada em sua loja. Ela trabalhava como gerente em uma boutique de roupas. Naquele dia era recebimento de mercadoria, o que significava que a mãe chegaria depois da meia-noite, quase de manhã, provavelmente. Ana estava acostumada a esses atrasos, melhor assim. Ninguém ficaria fazendo perguntas sobre como tinha sido. Você agradou aos parentes dele? Por que está tão emburrada? A mãe considerava Diego um excelente partido para a filha, e claro, filho único de pais bastante abastados. Formado em uma faculdade da capital, já tinha carro e apartamento próprios. Trabalhava em um cargo de prestígio. A mãe agradecia repetidamente a Lara por ter apresentado a filha ao primo, um verdadeiro príncipe. Ana simplesmente não conseguia decepcionar a mãe. E tampouco a Lara. Desde muito cedo a menina havia se acostumado a agradá-las. Tinha sido assim de algum jeito. Talvez por ter um temperamento muito tranquilo e discreto, talvez pelas circunstâncias. Ainda antes da escola, era Lara quem decidia em que elas iriam brincar. Como Lara mandava, Ana obedecia, mesmo que no fundo desejasse outra coisa. Se Lara escolhia brincar de boneca, eram as bonecas. Se Lara escolhia o esconde-esconde, era o esconde-esconde. Além disso, Lara sempre escolhia para si os papéis das personagens mais bonitas dos filmes e desenhos animados. As princesas, sereias ou fadas mais belas eram dela, e o que sobrava ficava para Ana. Certa vez Ana tentou contestar, mas Lara ficou brava e se magoou, e Ana, como sempre, cedeu. Ela não gostava quando as pessoas ficavam irritadas, especialmente por causa dela. Só a ideia de que alguém pudesse se chatear por sua causa já a apavorava. Ana sempre foi assim, quieta, tímida, incapaz de defender sua própria opinião, modesta e com dificuldade de reagir. Lara, ao contrário,
Parecia até gostar de se meter em qualquer confusão. Aliás, ela defendia a tímida Ana com frequência diante dos colegas de classe e até dos professores. Por isso, Ana considerava Lara uma amiga de verdade e lhe perdoava e permitia muita coisa. Afinal, é bom ter alguém que fala por você. A mãe adorava Lara. Que menina linda e confiante, ela costumava dizer admirada. Você devia aprender com ela. Ana acenava a cabeça em silêncio. Nesses momentos, ela se sentia completamente inútil. Até a mãe a achava fraca, já que ficava mandando que tomasse exemplo de Lara. Bom, mas estaria a mãe errada? E imediatamente vinham à memória momentos desagradáveis. Como Ana ficou calada quando um colega a provocava, como teve vergonha de pedir para trocar o suco no aniversário de uma vizinha. No copo de Ana, havia sobrado um pouco de produto de limpeza, mas ela não deu o menor sinal disso, continuando a engolir discretamente aquele líquido desagradável. Sim, muitas situações assim marcaram a vida de Ana. Detalhes pequenos, mas bastante reveladores. Às vezes ela pensava, se ao menos tivesse um pai, talvez se sentisse completamente diferente. Mas a mãe havia tido Ana para si mesma. Foi assim que ela disse à filha quando a menina cresceu e começou a fazer perguntas. Seu pai é um homem leviano e sem caráter, declarou a mãe. Você não significa nada para ele, eu também não, e não vamos mais falar nisso. Mas Ana ainda perguntava às vezes. Tinha curiosidade. No final conseguiu arrancar a verdade da mãe. Descobriu que ela, Ana, havia sido um efeito colateral de um romance de verão entre sua mãe e um homem casado, como se soube depois. Pelo que a mãe contava, era uma pessoa bem desagradável. Ela nunca falou bem dele, e isso gerava um sincero estranhamento em Ana. Por que a mãe havia se envolvido com ele, se ele era tão ruim? De qualquer forma, a mãe amava Ana, e frequentemente lhe dizia isso. Gostava de conversar com a filha de Alma, como com uma adulta. Ana sabia dos romances da mãe, dos problemas das amigas dela e até das dificuldades no trabalho. Às vezes, essas histórias eram interessantes de ouvir, mas na maioria das vezes pesavam para Ana. Só que, mais uma vez, a menina não conseguia dizer isso à mãe para não magoá-la. Desde pequena, Ana achava, por algum motivo, que era um crime para ela ter opinião própria, um ponto de vista pessoal. Parecia que, para ser amada, ela precisava agradar a todos ao redor. Ana havia se formado há pouco tempo. Estudou na Faculdade de Sistemas e Tecnologia da Informação. Tinha sido muito difícil, pois o conhecimento técnico não vinha com facilidade. Havia que lutar por cada conceito e fórmula, tanto tempo gasto na preparação, sem falar nas noites antes das provas, que ela recordava ainda com os joelhos tremendo. Mas a mãe estava convicta de que era uma profissão muito valorizada, praticamente área de TI. Com esse conhecimento, você não ficaria desamparada. Encontraria trabalho em qualquer organização. Ana, claro, concordava com a mãe, mas como havia sido difícil. A maioria dos colegas, pelo contrário, absorvia o conhecimento novo com facilidade. Era evidente que aquilo era a área deles, mas não a de Ana. Ana gostava de algo completamente diferente. Ela adorava crochê. Frequentou desde a 5ª série um ateliê de artesanato na escola e, diga-se de passagem, tinha um talento real para isso. Pela primeira peça que fez, Ana ganhou o primeiro prêmio em um concurso municipal. Com que orgulho a menina levou o diploma para casa. Irradiava felicidade. A professora do ateliê não parava de elogiá-la. A mãe, no entanto, sorriu levemente, olhou para a filha com um ar de pena e disse: Querida, é claro que é ótimo você ter ficado em primeiro lugar, mas artesanato é coisa de velha. Olha para a sua Lara. Ela dança e ainda faz programação. Aprenda com a amiga. As atividades dela vão ser muito mais úteis na vida. Ana levou um banho de água fria. A alegria desapareceu como se nunca tivesse existido. Ela continuou indo ao ateliê. Gostava muito de lá, mas as palavras da mãe ficaram guardadas fundo em algum lugar dentro dela, impedindo-a de se alegrar de verdade com o hobby que amava. A conhecidos, Ana nunca dizia do que gostava. Tinha vergonha.
E se também dissessem que era passatempo de vovó do interior? Ainda assim, ela adorava o ateliê. Alguns anos depois, já ensinava as meninas recém-chegadas junto com a professora, tornando-se a mão direita de sua mestra. Hannah também sonhava em trabalhar com meninas, ensiná-las a magia do artesanato, observar como, com sua ajuda, os dedinhos inexperientes iam se fortalecendo, tornando-se cada vez mais ágeis e habilidosos, ver os olhos das meninas brilhando de alegria e orgulho quando conseguiam fazer o que antes parecia impossível. Isso não seria felicidade, mas Hannah nem tentava partilhar os sonhos com a mãe. Sabia de antemão o que ela responderia. Isso não é sério. Todo mundo pode ter um hobby, mas o trabalho precisa ser lucrativo, seguro. Isso é bobagem. É melhor se dedicar à matemática e à física. O vestibular está chegando. Hannah ouvia claramente a entonação da mãe em sua cabeça. E então ficava quieta. E de fato, na cidade delas, um ofício como o artesanato dificilmente teria perspectivas. No máximo, Hannah poderia ter um cargo mal remunerado em alguma escola. E Hannah não podia contar com ninguém na vida. Isso a mãe repetia desde cedo. Estamos sozinhas no mundo inteiro. Ninguém vai nos ajudar, ninguém vai nos proteger. Por isso, ponha-se logo de pé e lembre-se de que a carreira é o mais importante. Com dinheiro, você tem tudo. Claro que ainda existe a opção de fazer um bom casamento, mas poucos têm essa sorte, e seu feitio não é adequado para isso. Você é muito sem graça, minha filha. Hannah, com frequência, era de alguma forma inadequada para a mãe. A mãe, essa sim, era mais do que adequada. Só que na vida, ela teve o azar de encontrar o pai de Hannah. Quando a mãe dizia isso, Hannah sentia culpa pelo pai, que havia arruinado a vida da mãe. Afinal, a mãe era bonita, marcante, não faltavam pretendentes e era trabalhadora. Poderia ter derrubado montanhas, mas o aparecimento de Hannah estragou tudo. A mãe havia começado como vendedora e chegado à gerência da boutique, segunda em hierarquia depois do dono. Muito trabalho, às vezes era preciso ficar na loja noite e dia. Mas a mãe nunca reclamava. Ela até gostava desse ritmo de vida. Hannah não entendia isso de jeito nenhum. Cansava-se depressa e por isso a mãe a chamava de fracasinha, carinhosamente em tom de pena, mas mesmo assim, Hannah sentia que a mãe estava insatisfeita com ela. A mãe provavelmente queria ver no lugar da única filha alguém parecido com Lara. Aí sim seria completamente feliz. Hannah tentava agradar a mãe desde pequena, porque já se sentia uma decepção para ela, e ainda por cima ir contra a mãe, jamais. Hannah se esforçava ao máximo para compensar a culpa com total submissão. Hannah, mesmo na adolescência, nunca brigou com a mãe. Lara e a mãe dela se esbravejavam sem parar, mas Hannah, não. Fazia tudo o que a mãe mandava, não dava trabalho, assumia as tarefas de casa. E mesmo assim, vez ou outra, a mãe dizia com pesar: "Ah, você é sem personalidade demais. Vai ser difícil para você na vida, filha." Hannah provavelmente só se sentia bem-sucedida e feliz no ateliê de artesanato. Ali tudo dava certo. Ali ela era mentora das mais novas. Ali esperavam seus conselhos e sua ajuda. Ali ela era completamente aceita. Mas foi preciso abandonar o ateliê no 3º ano do ensino médio. E isso às vésperas de uma grande excursão pelas cidades do país, na qual Hannah teria um papel especial como uma das alunas mais talentosas. As meninas conheceriam pontos turísticos de diferentes cidades, dando oficinas e participando de concursos pelo caminho. Hannah esperava isso com tanta ansiedade. Mas a mãe disse que o vestibular estava logo ali, e as notas da filha nas matérias prioritárias não a satisfaziam em nada. Hannah, claro, não contestou. As matérias prioritárias para a filha foram decretadas pela mãe: física, informática e matemática. As disciplinas mais difíceis que para Hannah haviam permanecido como chinês ao longo de todos os anos de estudo. Os professores lhe davam boas notas pelo esforço e dedicação, mas Hannah sabia muito bem que estava longe daquelas notas. A mãe, porém, achava que notas médias eram quase máximas. Só precisava se esforçar um pouco mais. Ela contratou professores particulares para Hannah
E agora, em vez do ateliê de artesanato, lugar onde Ana descansava a alma, ela era obrigada a roer durante horas o granito demasiado duro das ciências exatas. A mãe estava convicta de que a filha precisava de uma especialização técnica, que só esse setor tinha futuro, e todo o resto era fantasia e bobagem. Aliás, Lara concordava com ela. Ainda bem que você largou esse passatempo do interior, comemorava a amiga. Ela frequentemente tirava sarro de Ana pelo hobby, chamava a vizinha dos nomes mais variados, exercitando o bom humor, mas Ana não se magoava. Eram amigas, afinal, e ela mesma, sendo honesta, tinha um pouco de vergonha do próprio hobby. Bem, e de modo geral, como se magoar com Lara? No fundo, ela era uma pessoa próxima. Eram amigas desde a infância, as mães se davam bem. E a mãe de Ana idolatrava Lara, e vivia pedindo que a filha se espelhasse na amiga. No final, para agradar à mãe, Ana conseguiu, à custa de um esforço descomunal, entrar na faculdade local no prestigiado curso de Tecnologia da Informação. A concorrência era altíssima. Ela própria ficou surpresa quando percebeu o que havia passado. A mãe apenas deu um sorriso irônico ao ouvir a boa notícia da filha. Claro que passou. Eu me articulei com a tia Rita para chegar nas pessoas certas. Tive que pagar, mas pelo seu futuro não me importo com nada. A tia Rita era a mãe de Lara. Ana sabia que ela tinha muitas conexões e a mãe havia se aproveitado disso. Então não era mérito de Ana o fato de ter sido admitida. A alegria evaporou como se nunca tivesse existido. Dentro dela ficou cinza e melancólico. Ana mal havia se sentido vencedora. Isso acontecia tão raramente com ela. E eis que, ao que parecia, seus próprios méritos não tinham nada a ver com isso. Lara, aliás, também entrou no mesmo curso, de modo que as amigas foram parar na mesma carteira mais uma vez. Era familiar, tranquilo e aparentemente bom, mas Ana se sentia novamente em segundo plano. Lara mandava. Lara escolhia para onde ir e o que fazer. Ela até determinava com quem Ana se amigaria e com quem não conversaria de jeito nenhum. Tudo isso acontecia de forma natural, sem que Ana quase contestasse. Achava que Lara entendia melhor. Ela era tão sagaz, tão confiante, sabia o que queria. Pelo menos era o que a mãe sempre dizia sobre ela. O estudo também era difícil para Lara. Os pais contratavam professores particulares. A mãe de Ana não tinha condições para isso. Por isso, a menina precisava lidar sozinha com as dificuldades. Não estava indo muito bem, para dizer o mínimo, mas Ana era aprovada de um ano para o outro, mais uma vez graças à sua dedicação e persistência. Os professores vinham ao encontro da aluna esforçada. No final, Ana obteve o diploma. A mãe ficou genuinamente feliz pela filha. "Estou muito, muito orgulhosa de você", dizia ela, olhando para Ana com olhos brilhantes de felicidade. "Sinto agora que cumpri a missão mais importante da minha vida. Dei a você uma boa educação. Agora não me decepcione. Agora tudo depende só de você. Acho que um grande futuro está à sua frente." O grande futuro não veio. Lara foi contratada de imediato por uma grande empresa de petróleo por indicação dos pais. Claro, eles eram pessoas bem-sucedidas e abastadas, com muitas conexões. Ana não tinha esse tipo de influência, então se empregou como pôde em uma empresa que vendia ar-condicionados, não exatamente na área, mas mais como uma espécie de secretária. Salário de miséria sem perspectiva alguma, mas pelo menos as responsabilidades do cargo eram acessíveis. Gostava? Não, nem de longe. Trabalho monótono, rotineiro, sem muito sentido, mas ao menos era bem mais simples do que o curso universitário. A mãe, claro, não ficou muito satisfeita com a escolha da filha, mas não conseguia ajudar Ana a encontrar o emprego dos sonhos, embora tentasse, sondando conhecidos. E a própria Ana, bem, quem a quereria sem experiência? Além disso, a menina sabia muito bem que não seria capaz de, na prática, desempenhar as funções que havia estudado. Era difícil demais. Era definitivamente fora do seu perfil. "Não tem problema, é só o começo", dizia a mãe às vezes, num acesso de otimismo. "Você é uma especialista iniciante.
vai acumular experiência e ainda vai derrubar montanhas. Você é trabalhadora, ninguém pode tirar isso de você. Ana ficava calada, não discutia. Ela sabia muito bem que nunca se tornaria uma profissional na área em que havia se formado. Mas era inútil provar isso para a mãe. E também não havia necessidade de perturbá-la, se era mais fácil para ela acreditar que a filha poderia eventualmente alcançar o sucesso que continuasse acreditando nisso. Por causa dessas esperanças e sonhos resignados da mãe, Ana se sentia uma fracassada insignificante. O coração apertava. Era pesado demais quando queriam ver em você outra pessoa, alguém que você não era e nunca seria. E então aconteceu um evento que fez a mãe renascer e olhar para a filha de forma diferente. Diego, primo de Lara, um jovem que em seus anos já tinha muita coisa: apartamento, carro, emprego bem remunerado. O representante típico da juventude dourada da cidade. Com Diego, Ana foi apresentada por Lara. Sabe, meu primo não tem sorte com garotas. Uma o deixou por um empresário velho. É claro, Diego não podia lidar tanto quanto aquele homem rico. A outra vivia implicando com ele. Nada estava certo. Diego mesmo a abandonou. A terceira ficou tentando tirar dinheiro dele, de forma bem amadora e óbvia demais. Ele se decepcionou com as garotas e quase entrou em depressão. Então a mãe dele me pediu para apresentar uma menina boa a ele, alguém de caráter. Mais honesta do que você, eu não conheço ninguém. Era agradável que Lara a considerasse uma boa moça, digna do primo, mas se conhecer com um jovem dessa forma, por intermédio de alguém, parecia meio constrangedor. Que constrangimento é esse? Exclamou Lara ao ouvir a hesitação na voz da amiga. Para, Lara. Parecia que o conceito de timidez simplesmente não existia. Diego é um cara simples, você vai ver. E por mais que tenha dinheiro, você vai gostar dele. Ana logo entendeu que resistir a Lara era inútil. Naturalmente, no momento certo, o encontro aconteceu. Diego era um rapaz alto e levemente gorducho. Olhinhos escuros, lábios finos, uma calvície incipiente já visível na juventude. Diego era tão descontraído quanto a prima. O rapaz não ficou nem um pouco constrangido por terem trazido Ana para conhecê-lo. Imediatamente tomou a iniciativa. Ana logo percebeu que havia agradado a ele. Eles começaram a se namorar. Era um relacionamento inédito para Ana. Ele passava para buscá-la em seu carro. Os dois iam jantar em restaurantes. Saíam com frequência pela cidade, iam ao cinema e a museus. Faziam piqueniques com os amigos de Diego. Ana se comportava como se esperava dela. Era gentil, discreta e bonita. Diego gostava disso. Ele claramente era o líder do relacionamento. E Ana, pelo hábito há muito desenvolvido, permitia isso. Por quê? Primeiro, Diego fazia tanto por ela, gastava tanto dinheiro. Ana não pedia, mas mesmo assim. Segundo, Lara ficava feliz com essa união. A gente vai ser quase parente agora, ela dizia às vezes abraçando Ana. E os pais do Diego me agradecem muito por esse encontro. Como eu não pensei em vocês antes. Vocês fazem um casal incrível, combinam tanto. Era possível contestar isso, mas Ana, mais uma vez, não quis decepcionar a amiga. E ainda, e isso era provavelmente o mais importante, Diego agradava muito a mãe. Que sorte você tem por ter agradado a um rapaz assim, ela costumava dizer para a filha. Com ele você não vai se perder, nem sonhava com isso. Nossa, você é boa mesmo. Diego tornava Ana mais bem-sucedida aos olhos da mãe. Claro, Ana não podia abrir mão disso, por isso suportava. E havia coisas para suportar. Isso ficou claro muito cedo. Diego era, claro, generoso, tanto com gastos quanto com elogios. Isso não se podia negar. Mas certos aspectos deixavam Ana muito intranquila. Histórias que a incomodavam, que a afastavam de Diego, que a perturbavam se repetiam várias vezes. Certa vez, Diego repreendeu Ana na frente de Lara por ela ter chegado a um encontro com os amigos dele usando um vestido barato de uma loja popular. E Ana simplesmente não havia pensado nisso. Ela gostava daquele vestido, leve e fresco. Ele emoldurava bem sua figura esbelta e realçava o bronzeado. A menina gostava muito de si mesma nele.
Achava que Diego também a aprovaria. O encontro estava marcado em um restaurante. Ana chegou um pouco atrasada, vindo do trabalho. Todos já estavam reunidos. Diego saiu para recebê-la, e por um instante, uma careta de desaprovação passou pelo rosto dele. Ana estranhou. No início, não entendeu o motivo, mas Diego logo esclareceu tudo. Estilo bem caipira, ele definiu, lançando um olhar para a roupa da menina. Os presentes, incluindo Lara, riram. Ana ficou constrangida, mas Diego continuou. Veja que garota original eu tenho. Quem teria a confiança de colocar uma coisa dessas? Estilo corajoso, acrescentou em voz alta uma das garotas. Ana estava parada diante deles, querendo sumir pelo chão. A situação foi salva por Lara, que imediatamente puxou assunto sobre um tema alheio, mas muito interessante para todos. Os jovens se animaram. Diego se comportou como um cavalheiro pelo restante da noite, puxou a cadeira para a menina, ficou a atendê-la, como se não tivesse havido a piada idiota sobre o vestido. Depois, quando ficaram os três, Lara, Diego e Ana, o rapaz pediu à namorada que se arrumasse com mais cuidado para os encontros com os amigos. Afinal, é uma sociedade decente. Você é linda, mas essas roupas fazem qualquer uma parecer simples. Você é minha agora. Acostume-se a outro estilo de vida. Botei dinheiro no seu cartão. Renove o guarda-roupa. Vá às compras com Lara. Ela entende disso, ao contrário de você. Aquilo doeu e foi humilhante. E mais uma vez a palavra minha arranhava Ana por dentro. Diego a usava com muita frequência, como se ela fosse propriedade dele. Certa vez amigos iam visitar Diego e ele pediu a Ana que parasse no caminho do trabalho para comprar vinho. Não seja mão fechada. Botei o suficiente no seu cartão. Compre uma coisa boa. Ana garantiu que assim faria. Ela já estava um pouco incomodada com o fato de Diego frequentemente transferir para ela quantias bastante grandes. Ela comentou isso com a mãe, mas a mãe apenas abriu os braços. Essa menina devia estar feliz. Diego está mostrando o amor dele assim. É o mais natural para um homem de verdade sustentar a mulher. Aquela mulher, de novo, como se a pessoa amada fosse uma posse, um objeto. Ana parou depois do trabalho em uma adega e escolheu algumas garrafas de espumante cujo total era mais do que o salário mensal dela. Garantiram-lhe que era um produto premium de qualidade. Mas Diego, ao ver o vinho, fez cara feia novamente. Que bebida horrível, somos uns vagabundos de esquina. Os amigos que já estavam reunidos na cozinha riram animadamente. O Rodrigo estava prevendo, veio com o dele, brincou uma das garotas. Ninguém mais se debruçou sobre o assunto. A noite seguiu seu rumo, só que o humor de Ana estava irrecuperavelmente arruinado. O encontro foi um sucesso. Diego ficou satisfeito, mas quando os convidados foram embora, ele voltou ao mesmo assunto. Ana, eu pedi para comprar um vinho bom. Por que você nunca me ouve? Por que faz tudo do seu jeito? Eu achei. Me parecia. Ana se sentia culpada e humilhada. Sensações frequentes perto de Diego. Ele, percebendo o constrangimento da menina, pareceu quase satisfeito. Você ainda é tão ingênua e inexperiente, disse ele. Eu também não sou lá essas coisas. Sei de que mundo você vem. Devia ter te dado as instruções mais claramente, então a culpa é minha também. Vem cá. Diego abraçou Ana com força, e ela o que mais queria naquele momento era se livrar daquele abraço. Ana estava desconfortável. Diego estaria se desculpando, reconhecendo sua parte, mas ao mesmo tempo a humilhava. Houve muitas situações assim. Diego se portava de forma extremamente protetora. Chamava Ana de sua. Frequentemente a criticava, ora pela aparência, ora pela incapacidade de participar das conversas na companhia sobre assuntos em comum. E como Ana ia saber qual era o melhor hotel em Gramado e em que época do ano era melhor viajar pela Europa? Ela, para o exterior, nunca havia viajado. Aliás, ao ouvir isso pela primeira vez, Diego ficou muito surpreso. Ele ficou por um tempo olhando para Ana como se fosse alguma criatura exótica. Aquilo simplesmente não cabia na cabeça dele. Ele desde cedo viajava com os pais por resorts no exterior. Tudo bem, isso é até bom, disse ele afinal.
Então serei eu quem vai mostrar o mundo para você. Você teve sorte comigo. E novamente aquela expressão de superioridade protetora no rosto que tanto repugnava Ana. Ana ficava pensando como terminaria aquele relacionamento que a oprimia. No início, ela ainda sentia alguma coisa por Diego. Ele fazia piadas engraçadas, adorava alegrar e surpreender ela. Era a alma das festas. Havia qualidades positivas nele, mas aquela postura dele, ela pesava e afastava. Seus toques, que no início do relacionamento provocavam um frêmito agradável, e as piadas e risadas de Diego agora a irritavam. Mas Diego agradava à mãe. Ela sonhava que ele um dia pedisse Ana em casamento e dava conselhos à filha sobre como apressar esse momento feliz. Esses conselhos eram repugnantes para Ana, mas ela não disse isso diretamente à mãe, claro. Uma das recomendações da mãe chegou a incluir uma gravidez provocada. Aquilo foi demais. Mas Ana se conteve mais uma vez e não disse o que pensava. Simplesmente não quis brigar. E também Lara. Lara era amiga de infância, e Diego era o primo dela. Se Ana o rejeitasse, Lara também poderia se magoar. Ela depositava tantas esperanças naquele relacionamento, sonhava em ajudar Diego a superar a decepção com as meninas. Se Ana terminasse com ele, a decepção só se agravaria. Ana esperava que cedo ou tarde, ela própria enjoaria de Diego. Eles eram de mundos diferentes. Isso estava claro como água. Ele ficava envergonhado diante dos amigos por causa da namorada. Ana vivia se metendo em situações constrangedoras simplesmente porque nunca havia vivido a vida de Diego. Era outro mundo para ela. Cedo ou tarde, o encantamento de Diego passaria. Ele perceberia que Ana não era para ele e a largaria. Só que na prática, as coisas saíram completamente diferentes. Diego pediu Ana em casamento. Foi um choque total, como um trovão em céu azul. Decidi que precisamos nos casar, declarou Diego de repente, assim de forma brusca, prática, sem flores, anéis, restaurantes ou velas. O quê? Ana não entendeu. Decidi que precisamos nos casar, Diego repetiu. Ele sempre decidia pelos dois. A opinião de Ana nunca era levada em conta. E agora também não. Diego nem duvidava de que ela aceitaria. A recusa simplesmente não estava prevista. No fundo, Diego não estava propondo, apenas constatando um fato. Você tem certeza? Claro. Você é exatamente o que eu preciso. Muito pura, discreta, quieta. Você me entende como ninguém. Ana soltou um suspiro pesado. Diego de fato acreditava que ela o compreendia. E como poderia pensar de outra forma? Ana sempre concordava com tudo. Nunca o contrariava, era muito conveniente. Cometia erros às vezes, claro, mas Diego achava que ela só precisava aparar um pouco as arestas e então se tornaria uma mulher maravilhosa. Chegou a dizer isso, como se Ana fosse um pedaço de argila que se poderia moldar em qualquer coisa que se desejasse. A proposta era inesperada. Ela, pelo contrário, esperava que Diego em breve lhe comunicasse a decisão de terminar. Mas ele achava que havia tido a sorte de encontrar Ana, que nunca mais encontraria uma assim, que não havia mais dessas por aí. As meninas de hoje eram independentes e fúteis demais. Pensavam só em si mesmas, ao contrário de Ana. Tudo isso, Diego comunicou sincera e diretamente à noiva. O que deveria soar como um elogio extraordinário, pareceu mais uma vez humilhante para Ana. A valorizavam pela servilidade, pela capacidade de obedecer, pela ausência de opinião própria. Mas Ana, claro, não deu a entender. E então começou a preparação do casamento, pois Ana, claro, mais uma vez não conseguiu decepcionar ninguém, não conseguiu dizer não. Quem mais se alegrava com o casamento que se aproximava era a mãe de Ana. Ela estava radiante durante toda a preparação para a cerimônia. Os pais de Diego ligavam e consultavam sobre os detalhes da festa. Bem, consultavam é forçar a barra. Simplesmente informavam a futura parente como as coisas seriam. Na verdade, eram eles quem escolhiam, encomendavam e, consequentemente, pagavam tudo. A festa prometia ser grandiosa. Buffet, animador famoso, músicos convidados, algumas centenas de convidados
E, claro, fogos de artifício. A mãe e Lara ficavam entusiasmadas com tudo isso, mas Ana estava assustada. Ao saber quanto Diego havia decidido gastar no vestido de noiva de grife, a menina ficou completamente aturdida. Já era demais. Não tem nada demais. Todo mundo precisa ver como a minha noiva é deslumbrante, argumentava Diego. Ele pretendia exibir Ana como um troféu valioso. O que mais assustava Ana era o que viria depois, após o casamento, quando Diego se tornasse o marido dela. Ele a repelia cada vez mais. Ela não queria vê-lo, não queria ouvir sua voz. E eles eram quase um casal. Só restava esperar que a mãe tivesse razão, que com o tempo o amor viria, que o mais importante era a estabilidade financeira, porque até o amor mais intenso se apaga diante das dificuldades do dia a dia, e que Ana ainda descobriria a sua felicidade. Tudo isso a mãe dizia a Ana, achando que a encorajava. E a jovem noiva se esforçava muito para acreditar nas palavras da mãe. Porque, caso contrário, a realidade era simplesmente insuportável. Lara também estava animada. Discutia com Ana os detalhes do casamento com entusiasmo, espantada com a total indiferença da própria noiva. O que está havendo? Você sabe que a Marília vem cantar no seu casamento? Imagina, você não faz ideia de quanto o pai de Diego pagou por isso. Ana apenas acenava a cabeça. Que é isso, amiga? Frio na barriga pré-casamento. Não tenha medo, você tirou a sorte grande. Fico feliz por você. Com Diego vai começar de verdade a sua vida. Você vai ver. O nervoso é normal, acho, antes do casamento. Não sei, nunca me casei na vida. Você saiu na minha frente. Ana entendia que não havia mais volta. Já tinham gastado tanto dinheiro naquele casamento. Mas ela ainda vacilava. Todos ao redor repetiam que Diego era a opção ideal para ela, o melhor partido que uma menina simples como ela nem poderia sonhar em ter. Mas Ana precisava da opinião de mais alguém, e pensava cada vez mais na cartomante, uma mulher mais velha que morava numa casinha nos arredores da cidade. Antes, havia sido um bairro residencial, quase um vilarejo, mas depois a cidade chegou até aquelas bandas. A maioria das casas foi demolida. No lugar surgiram prédios e lojas, mas algumas casas velhas milagrosamente resistiram, incluindo a casa da cartomante. Ana sabia da cartomante desde a infância. No quintal delas circulavam histórias sobre aquela mulher. Diziam que muitos anos atrás ela havia sido uma dona de casa comum, criando 3 filhas ruivas e de olhos verdes, assim como ela própria. Eram trigêmeas, ao que parecia, e havia um marido também. A mulher vivia feliz e então uma tragédia aconteceu. Ela perdeu o marido e as filhas. Os tempos eram agitados, tempos de violência. O marido, dizem, estava voltando para casa com o salário. Buscou as meninas na escola pelo caminho e foram atacados por uns bandidos. Levaram o dinheiro e mandaram o homem e as filhas para o outro mundo. Se foi proposital ou acidental, ninguém sabia. A mulher enlouqueceu de dor. Diziam que a bisavó dela era benzedeira e que, aparentemente, com o grande abalo, o dom havia despertado nela mesma. Os rapazes foram encontrados, vieram a julgamento, mas um dos parentes deles trabalhava no Ministério Público. No final, tudo foi arquivado como acidente e os jovens bandidos foram soltos. Só que um deles logo foi atropelado, o segundo morreu num incêndio e o terceiro foi levado por uma doença terrível que o consumiu em uma semana, torcendo-o e levando-o, por fim, em sofrimentos horríveis. Cada um dos criminosos morreu de morte cruel e cedo demais, após a sentença absolutória para ser coincidência. Correram rumores de que a mulher que havia perdido toda a família e o juízo não ficara alheia a tudo isso, mas ela não confirmava nem negava as suposições das pessoas. Apenas sorria misteriosamente para todas as perguntas. E assim foi. As pessoas começaram a procurá-la, umas por conselho, outras com pedidos. Quem queria conhecer o futuro? Quem queria deixar de amar um homem desonesto? Quem queria curar um filho? A fama daquela mulher se espalhava como a de uma cartomante. Lara e Ana, quando crianças,
foram uma vez propositalmente ao outro lado da cidade para ver a cartomante. Viram a casinha, viram a própria mulher. Ela não era velha ainda naquela época. Os cabelos ruivo-brilhantes reluziam ao sol. A dona da casa mexia no pequeno horto, mas depois, como se tivesse sentido o olhar das duas meninas, endireitou as costas e as encarou com seus olhos verde intensos. Ana ficou paralisada. De fato, aquela mulher tinha uma aparência incomum. Lara apertou o braço de Ana. Não tenham medo. A mulher lhe sorriu. Vai ficar tudo bem com vocês. E você? A mulher apontou o dedo para Ana. Com você vamos nos encontrar de novo. As meninas não aguentaram e saíram correndo. Havia muitas lendas e histórias sobre aquela mulher. As duas achavam que tudo era invenção, que não havia nenhuma casinha nos arredores, nenhuma cartomante ruiva, mas aí descobriram que havia. Ana depois contou tudo para a mãe. Não se atrevam a ir mais até aquelas partes, especialmente nos arredores. Tem muita gente estranha por lá. Ficou brava a mãe. A mulher de fato mora lá, e até adultos acreditam que ela é cartomante, recorrem a ela pedindo ajuda. Mas eu acho que não tem nada de verdade nisso. Não acredito. E agora, às vésperas do casamento, Ana de repente se lembrou daquela mulher da sua infância. Ela havia dito a Ana que se encontrariam de novo. A menina se lembrava muito bem disso até hoje. Talvez fosse a hora. Ana não sabia se a cartomante ainda estava viva. E se estivesse, talvez já tivesse se mudado faz tempo. Muito tempo havia passado. Lara, ao saber dos planos da amiga, deu uma gargalhada. Não fique inventando bobagem. Que superstição de velha. Primeiro o artesanato de avózinha, agora isso. Parece uma velhinha do interior, embora fisicamente seja uma menina jovem e bonita. Quero saber sobre o meu destino. Mesmo que não seja verdade, preciso ouvir de alguém de fora que estou agindo certo. Como você pode duvidar? Espantou-se Lara. Outra no seu lugar se agarraria com unhas e dentes. É o seu bilhete para uma vida feliz. Tola. Pois eu duvido, respondeu Ana com sinceridade. Tenho a sensação de que estou no lugar de outra pessoa. Não sei como explicar. Como se no lugar de noiva de Diego devesse estar outra menina. Besteira. Lara fez uma careta. Naquele momento, ela se parecia muito com o primo. Em vez de ir à cartomante, é melhor consultar um psicólogo. As suas ideias estão meio esquisitas. Ana já se arrependia 100 vezes de ter contado os planos para Lara, mas precisava do endereço da cartomante. Ela mesma já havia esquecido. Acabou que Lara também não se lembrava direito, então foi inútil ter contado. A cartomante, Ana decidiu ir no dia seguinte. Tinha folga. Ela se lembrava de que era preciso ir até o ponto final, depois passar pelos quintais, quase até os arredores da cidade. Talvez alguém indicasse o caminho, mas não foi preciso perguntar nada. Assim que Ana desceu no ponto certo, o caminho veio à memória sozinho. Os pés andavam pelo asfalto empoeirado e quebrado, coberto de rachaduras por onde brotava grama. Ao redor, se erguiam prédios misturados com casinhas de madeira. Um bairro singular da cidade. E ali estava a casa certa. Ana a reconheceu imediatamente. A menina se aproximou do portão e pressionou hesitante a campainha. O coração bateu forte, suou nas costas. E se pessoas completamente diferentes moravam ali já faz tempo, certamente não ficariam felizes ao ver uma desconhecida na soleira. Mas na varanda da casinha aconchegante saiu aquela mesma mulher. Os anos, claro, haviam deixado suas marcas nela. A cor ruiva dos cabelos havia desbotado. A grisalha a havia tomado generosamente, mas os cabelos ainda estavam presos em uma longa trança, e os olhos verdes ainda brilhavam vividamente no rosto moreno e bronzeado, como duas esmeraldas. Ao ver Ana, a mulher sorriu para ela como para uma velha conhecida, se aproximou, abriu o portão, deixou a visitante entrar. Tudo em silêncio, sem uma única pergunta. E só quando Ana estava do outro lado da cerca, a mulher quebrou o silêncio. Então você veio. Logo percebi naquela época que nos encontraríamos de novo. Como você cresceu? Então conte, o que te trouxe até mim? Embora eu, claro, adivinhe.
mas quero ouvir de você. O medo e as dúvidas desapareceram de repente. Ana relaxou visivelmente. Percebeu que havia agido certo em vir até aqui. Era o passo certo. Meu nome é Benedita, apresentou-se a mulher. E Ana de repente percebeu que havia escutado falar da cartomante inúmeras vezes, de crianças e adultos, mas nunca soubera o nome dela. Eu sou Ana. Muito prazer. Eu me lembro de você. Quando criança, você corria até aqui para me ver com uma amiguinha. Então, chegou a hora, já que veio por conta própria. Ana assentiu em silêncio. Benedita indicou com a mão o caramanchão coberto de trepadeiras. Vamos por ali. Me conta o que está pesando no seu coração. Vejo que não está bem. Vou ver o que posso fazer para ajudar. E ali estavam elas sentadas no caramanchão, em bancos de madeira largos aquecidos pelo sol. Ao redor pairavam aromas de ervas. Era quente, tranquilo, agradável. A situação em si era estranha, mas Ana não sentia nem um pingo de constrangimento ou inibição. Então conte, sorriu Benedita. Ela olhava com aqueles olhos de um verde extraordinário diretamente para Ana. E Ana mantinha facilmente aquele olhar. Ele parecia sustentá-la e encorajá-la. Ana inspirou fundo. Pensou por onde começar. Certamente muitas pessoas procuravam Benedita com suas dúvidas e desventuras, e as histórias delas eram com certeza muito mais sérias do que o que Ana estava prestes a contar. Mas, já que havia vindo, era tarde para recuar. Vou me casar. O noivo, ele parece me amar, mas tenho dúvidas. Sinto que estou cometendo um erro. Ana contou a Benedita tudo detalhadamente, sobre o comportamento de Diego, o tom condescendente, o olhar cheio de superioridade, os ares de dono, sobre os próprios sentimentos e sensações, sobre como ninguém ao redor a entendia, que todos achavam que ela havia tirado a sorte grande, que havia tido uma sorte incrível. Até a mãe, especialmente ela. Ana falava e percebia que o peso ia diminuindo dentro dela. Benedita não a interrompia, não fazia perguntas, não dava opiniões, apenas ouvia. E pela expressão do rosto, pelos olhos, pelos suaves acenos de cabeça, Ana via que finalmente a compreendiam. Em um momento, Benedita pegou suavemente a mão de Ana, e a menina sentiu um calor que pareceu começar a fluir para dentro dela. Ela entendeu que era algo inexplicável, até místico, mágico. Provavelmente era nesse momento que Benedita estava tentando enxergar o seu futuro. Ela era cartomante. Não havia medo, pelo contrário, era agradável e interessante. Ana continuava contando, dissolvendo-se naquele calor maravilhoso. Benedita ficava ao lado, ouvia, compreendia, acolhia e tentava ver o futuro da menina que estava completamente perdida. Coitada da minha menina, disse Benedita quando Ana por fim terminou. Vejo que desde pequena você não está vivendo a sua própria vida. Tenta agradar a todos, tem medo de magoar as pessoas. Mas você deve entender, você é o mais importante na sua vida. Precisa seguir o seu próprio caminho. Caso contrário, vai se partir muito em breve, como um vaso de cristal, em 1000 pedacinhos que ninguém vai conseguir juntar depois. Nunca. De imediato surgiu claramente na cabeça de Ana essa imagem. Um vaso gracioso e lindo, de vidro azul claro, decorado com arabescos delicados, voando ao chão e explodindo numa chuva de fragmentos incrivelmente pequenos. Deu medo. Um calafrio correu pelas costas. Casar com esse homem não é para você, continuou Benedita. E com essas palavras, pronunciadas com uma voz convicta de estar absolutamente certa, Ana sentiu como se um peso tivesse saído do peito. Até respirar ficou mais fácil. Eu já sabia disso, mas tinha medo, como sempre, de decepcionar as pessoas ao redor. Benedita completou a frase de Ana. A mãe do noivo e a amiga que te comanda desde criança, e você deixa, embora isso já não lhe agrade faz tempo. Ana assentiu. Mais uma vez, a cartomante havia dito tudo certo. Era algo que Ana sabia por conta própria, mas não formulava com clareza, não colocava em palavras. Se mesmo assim você se casar com o noivo, o seu futuro é nebuloso e obscuro. Vejo coisas que não vou nem contar,
porque são assustadoras e tristes. Para que assustar? Além disso, o futuro nem sempre é claro e preciso. Mudanças são possíveis. Há caminhos e estradas demais que podem levar a outros resultados. Mas, de qualquer forma, com esse homem você não vai conhecer a felicidade. E sabe por quê? Ele me vê como um objeto. Ele se aproveita de mim. Eu agrado a ele só porque sou dócil, porque é fácil me mandar. Isso é verdade, mas o principal é outra coisa. Se você se casar com ele, vai deixar passar o seu destino, não vai encontrar o homem que foi reservado para você. E ele está por perto e o encontro de vocês está bem próximo. Só que se você se casar, vai passar sem notar, e você não verá felicidade. E ele também vai se atormentar a vida toda, sem nem entender por quê. Tenho um homem assim? Benedita sorriu com carinho e assentiu. É uma pessoa muito boa. Como ele é? Ana não conteve a curiosidade. Isso eu não vejo. O futuro não é como um vídeo da internet. Ele chega até mim mais como imagens, sensações. Esse homem, o encontro de vocês está bem perto. Vocês não podem se perder. Ana ficou sentada, impressionada com as palavras de Benedita. Muitos pensamentos diferentes giravam na cabeça. A menina não duvidou um segundo da veracidade do que a cartomante havia dito. Como vou reconhecê-lo? Perguntou finalmente Ana. Vai reconhecer com certeza, acenou Benedita. Ele vai sorrir para você, e você vai sentir um calor, mais ou menos como agora, quando eu segurei a sua mão. Isso não se confunde com nada. Ana ficou pensativa. Havia recebido a resposta para a pergunta principal. Ela não devia se casar com Diego. No fundo, a menina já sabia disso. Só era importante ter uma confirmação de fora. E agora o que faço? A preparação do casamento já está a todo vapor. Tenho medo, suspirou Ana. Não é fácil, minha filha. Benedita acariciou as costas de Ana. Mas você precisa fazer isso. Romper com tudo. Precisa se decidir por esse passo. Ele vai mudar muita coisa, acredite. No seu destino e em você mesma. Vai se tornar mais forte e mais feliz. Depois vai entender, vai se lembrar das minhas palavras. Ana acenou, concordando. Benedita, de repente, pareceu se lembrar de algo importante. Ficou agitada. Levantou-se do banco. Há pouco estava sorrindo, amigável e tranquila. Mas aí, nos olhos verdes, apareceu uma espécie de inquietação. Ana ficou alerta. Você precisa ir. Já é hora, disse Benedita apressada. Vá. Você agora sabe tudo, sabe o principal. Vai ficar tudo bem, nem duvide. Mas você já precisa ir. Eu tenho muito pouco tempo. Ana pensou que Benedita estava esperando alguma visita ou precisava sair, e ela estava aqui atrasando tudo. A menina obedientemente se levantou do banco e foi caminhar, acompanhada de Benedita, até o portão. Agora vou te dizer uma coisa importante, avisou Benedita. Ouça com atenção. Quando sair pelo portão, vá até o ponto de ônibus e não olhe para trás. Não olhe para trás. Isso é muito importante, entendeu? Ana assentiu. Obrigada pela atenção, por tudo, disse a menina. Benedita sorriu novamente com aquele sorriso caloroso, mas os olhos permaneceram cautelosos e inquietos. Ana saiu para a rua e, como havia mandado Benedita, foi em direção ao ponto. A menina não se virava, embora a vontade não faltasse, mas havia prometido. Já no ônibus, como que um entorpecimento foi se dissipando. O que havia acontecido tão pouco antes começou a parecer quase um sonho. Mas não era assim. Havia mesmo o encontro com a cartomante. E Benedita havia confirmado os próprios pensamentos de Ana. Dissera que ela definitivamente não devia se casar com Diego. E também havia falado de algum jovem misterioso destinado a Ana, com quem ela seria feliz. Isso foi especialmente interessante. De repente, Ana se lembrou que havia esquecido de entregar a Benedita o envelope preparado com antecedência para tal ocasião. Tinha dinheiro dentro, o pagamento pela sessão. Ana havia ouvido de pessoas entendidas que cartomantes obrigatoriamente cobram pelo serviço. Mas Benedita não havia pedido nada. Provavelmente tinha esquecido.
Ana estava como que encantada e também não havia pensado no pagamento. Não, assim não pode ser. Ana estava acostumada a ser grata. Ela desceu no primeiro ponto e embarcou no ônibus de volta. Precisava voltar e entregar o envelope a Benedita, caso contrário não era honesto. Que Benedita ainda não tivesse ido. Ela estava tão apressada no final da conversa, ajuntando as coisas para sair. E ali estava Ana novamente descendo no ponto final e percorrendo o caminho empoeirado que levava ao fundo dos quintais velhos. Dessa vez, ela já não tinha medo de se perder. Os pés pareciam guiá-la sozinhos. Mas o que era aquilo? Diante dos olhos de Ana estava a casinha de Benedita. Aparentemente a mesma, mas completamente diferente, claramente desabitada. Parecia que apenas há 20 minutos havia ali um pequeno horto cuidado, e agora o quintal inteiro estava tomado de grama alta e arbustos espinhosos. Nessa vegetação exuberante, mal se enxergava a casa, enegrecida, com vidros quebrados, abandonada e há muito inabitada. Ana contemplou hesitante aquela paisagem sombria, tentando entender o que estava acontecendo. Talvez tivesse se enganado? Não. Tudo ao redor era igual a pouco tempo atrás, e a casa era com certeza a mesma. Ali estava inclusive o caramanchão entre a grama, o mesmo em que ela e Benedita haviam sentado há apenas uns 20 minutos. É verdade que aquele caramanchão havia sido lindo e limpo, e deste só havia sobrado o esqueleto. Uma velhinha passou por Ana com uma sacola de pano. Claramente estava indo ao mercado mais próximo. Ana se dirigiu a ela. Com licença, e onde mora a cartomante? Aqui no bairro tem uma cartomante, dizem. Benedita? A velhinha parou e olhou cuidadosamente a menina da cabeça aos pés. A cartomante Benedita. Era aqui a casa dela. Aqui ela morava. Aqui recebia as pessoas. Mas o que foi, minha filha? Queria pedir ajuda a Benedita? Sim, acenou Ana. Então se atrasou. Faz 6 anos que Benedita morreu, mas as pessoas ainda vêm aqui às vezes pela memória. A fama dela ainda corre. Era uma cartomante poderosa, só que o destino foi cruel com ela. Como morreu 6 anos atrás? Ana não conseguia acreditar no que os ouvidos ouviam, nem nos olhos que viam. Nada disso cabia na cabeça. Simples assim. Adormeceu e não acordou. As pessoas dizem que ela sabia que ia partir. Se despediu dos vizinhos, dos amigos. Era muito querida aqui. Até hoje vêm aqui pessoas assim como você. Ah! A velhinha soltou um suspiro pesado e continuou o seu caminho. E Ana, depois de ficar mais um pouco parada, foi novamente em direção ao ponto. Durante todo o caminho para casa, ela tentava inventar uma explicação lógica para o que havia acontecido. Chegou à seguinte versão. Ana havia ficado muito nervosa. Além disso, o calor do sol tinha sido forte. Por isso, aquela conversa com a cartomante havia sido uma visão. Não era de admirar que Benedita houvesse confirmado os próprios pensamentos de Ana. Não havia sido uma outra pessoa, mas o subconsciente de Ana. Por outro lado, como Ana havia adivinhado o nome da cartomante? Ela não o sabia de antemão, a não ser que muito tempo antes, na infância, alguém houvesse dito e ficado guardado fundo na memória e agora tivesse aflorado. Coisas surpreendentes o nosso cérebro às vezes faz com a gente. Ana, que há pouco mais de meia hora estava completamente certa de que não se casaria com Diego e desistiria do casamento, embora fosse difícil, estava cheia de dúvidas novamente, porque, bem, não havia existido nenhuma cartomante. Era óbvio. Ana havia inventado tudo, tinha se enrolado sozinha. Decepcionar e angustiar tantas pessoas por causa de dúvidas tolas. Não, Ana não conseguia fazer isso. Na alma foi ficando pesado e triste de novo. Sobre o que havia acontecido, Ana decidiu não falar com ninguém. Diriam que havia enlouquecido. Não, que as coisas seguissem como estavam. Desde aquele estranho encontro que Ana havia vivenciado, passaram-se 3 dias. A menina tentava tirar da cabeça a conversa com a cartomante, mas não conseguia. Especialmente marcantes eram as palavras sobre o homem que ela estava prestes a encontrar, aquele reservado especialmente para ela, com quem seria feliz. Mas era tudo fantasia e sonhos tolos,
e não havia existido nenhuma cartomante. A preparação do casamento ia a todo vapor. Ana não podia interromper aquilo. Simplesmente não tinha esse direito. Ela era responsável perante a mãe, Diego e a família dele, perante Lara. Todos eles queriam ver Ana como esposa de Diego e ficavam felizes com isso, cada um pelo seu motivo. Ana ficava com mais medo a cada dia. Diego já lhe causava repulsa. Como passar a vida toda com um homem por quem se sente uma antipatia tão forte? Talvez fosse possível se acostumar a isso, mas por ora Ana não conseguia nem imaginar. A menina estava com vontade de chorar o tempo todo. A mãe notava, mas atribuía ao nervosismo normal de uma noiva antes do casamento. Lara não prestava a menor atenção ao humor da amiga, e Diego provavelmente estava indiferente a tudo. Naquela noite, Ana, indo do trabalho, resolveu entrar numa lojinha que antes nunca lhe chamara a atenção, mas que hoje, por algum motivo, a atraiu. Por dentro reinavam penumbra e frescor. Nas prateleiras havia coisas interessantes e claramente antigas, como em um museu. Tudo parecia único e ancestral. Louças, móveis, brinquedos. A atenção de Ana foi de repente atraída por um vaso. A menina até se assustou ao vê-lo. Gracioso, de gargalo longo e estreito, de cor azul claro como o céu na primavera, com arabescos sinuosos azuis nas laterais. Era exatamente esse vaso que Ana havia visto na visão com Benedita, quando a cartomante havia predito que alguma coisa se quebraria em 1000 pedacinhos se ela continuasse a agradar a todos, esquecendo de si mesma. Ana se aproximou do vaso e o tocou delicadamente, com muito cuidado, mas aparentemente a peça estava posicionada de forma instável e precária. O vaso balançou, e antes que Ana conseguisse ampará-lo, voou ao chão, exatamente como na visão. Soou um tinido. O vaso se fragmentou em pedacinhos, não tão minúsculos como na visão de Ana, mas mesmo assim, muito parecido. Ana sentiu novamente aquela mesma sensação que a havia enchido de arrepios. Como se não fosse o vaso que havia se partido, mas ela mesma. E Ana definitivamente não queria isso. Está tudo bem? Não se machucou? Ana se virou. Do depósito saiu um jovem de estatura mediana, de cabelos castanhos, bronzeado, de jeans e uma camiseta cinza simples. Ao ver os olhos assustados de Ana, ele sorriu. Não se preocupe, não tem problema que quebrou. Fomos nós mesmos que pusemos a mercadoria de forma inadequada. Você está com tanto medo, não se preocupe. Não vou cobrar nada. Ele continuava sorrindo. E Ana continuava olhando para o sorriso dele. E na alma algo mágico estava acontecendo. Pelo corpo se espalhou de repente um calor, igual àquele do momento em que a cartomante havia segurado a sua mão. Benedita havia dito que seria assim quando Ana encontrasse aquele homem especial. Será que era verdade? Será que era ele? O rapaz parecia também ter sentido algo. Ele ainda sorria, mas os olhos de repente ficaram sérios. O jovem olhava atentamente para a visitante que havia quebrado sem querer o belo vaso. Ana, incrédula, olhava para a segunda linha no teste de gravidez. Nossa, ela e Bruno logo seriam pais. Era quase um milagre. E toda a vida após o encontro com Bruno era para Ana um milagre. Ela só precisava dele para ser feliz. Com ele se sentia forte, amada, necessária. Para Bruno, Ana sempre estava como devia. Com ele não precisava fingir, e ele sozinho com a sua presença lhe dava forças. Com Bruno, Ana de repente se tornou capaz de tudo. Ela rompeu o noivado com Diego e até encontrou forças para dizer-lhe na cara tudo o que não gostava nele. Hannah também aguentou com dignidade a pressão de Lara, que tentou culpar a amiga. No geral, elas quase não se veem mais. E Ana entendeu que isso só lhe faz bem. É mais fácil assim, mais simples, mais agradável de viver. Com a mãe foi muito difícil, mas Ana conseguiu superar, pois Bruno estava com ela. E ainda Bruno convenceu Ana a mudar de emprego. Ela lhe contou sobre o sonho de ser professora de um ateliê criativo para meninas. Ele não disse que artesanato era coisa de avó. Bruno, mais do que ninguém, sabia que os sonhos devem se realizar. Quando abriu o próprio brechó de antiguidades, também ouviu de parentes e amigos que era um negócio sem perspectiva,
Mas o negócio, que no início de fato ia devagar, acabou encontrando sua clientela e passou a dar uma renda decente. Bruno convenceu Ana de uma verdade simples: não vale a pena gastar tempo com o que não inspira, com o que não se gosta. Ana como que já sabia disso antes, mas agora havia sentido de verdade. Bruno encontrou para a amada um lugar de trabalho em um centro criativo infantil. Tinham acabado de abrir um ateliê de artesanato. Precisavam de professores apaixonados pelo que faziam. E Ana era exatamente essa pessoa. Ana e Bruno se casaram apenas 3 meses depois do encontro. E dessa vez Ana não duvidou. Agora ela era completamente feliz. Às vezes, Ana pensava com horror como seria a sua vida se tivesse se casado com Diego. E também, claro, Ana se lembrava frequentemente daquela conversa com Benedita. Só a Bruno ela conseguiu contar, pois sabia com certeza que ele entenderia, que não ia rir e nem acharia que ela havia enlouquecido. Quem sabe? Bruno balançou a cabeça. Há muitas coisas inexplicáveis no mundo. De qualquer forma, é um milagre e uma sorte que essa conversa com a cartomante aconteceu, inventada ou real.